Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis 15, né? Um momento chave para Abraão. E temos o texto bíblico, claro, e alguns comentários para ajudar a gente a entender melhor. Isso, exatamente. Vamos ver como Abraão, logo depois de uma vitória importante, lida com aquela dúvida, né? Sobre as promessas de Deus, principalmente a do herdeiro. E a resposta de Deus é, uau, impressionante, culminando numa aliança bem formal. É isso. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar esses pontos, tipo a fé que justifica, a natureza desse pacto de Deus, sempre olhando o que as fontes trazem, né? Vamos começar pela visão? Certo. Então, tudo começa logo depois daquela vitória dele sobre os reis e ele recusa lá os bens de Sodoma. Aí Deus aparece numa visão, falando: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Olha, grande será a sua recompensa. E essa recompensa divina, né? É um consolo, um contraste forte com o que ele rejeitou. Exato. E se conecta, claro, com as promessas anteriores de fazer dele uma grande nação, dar a terra, aquelas coisas de Gênesis 12. Só que a resposta do Abraão é, assim, surpreendente. Ele meio que desabafa, né? Senhor Deus, o que você vai me dar se eu continuo sem filho? Um servo aqui de casa vai ser meu herdeiro. Falando do Eliezer de Damasco. É impressionante essa honestidade, essa vulnerabilidade dele, né? Sim, ele questiona direto a promessa. Mas não é, tipo, necessariamente falta de fé, eu acho. É mais um querer entender, sabe? Levar a dúvida para Deus. E olha, essa coisa de adotar servo como herdeiro era comum na época. Os textos de Nuzi mostram isso, dá um contexto. Faz sentido. E Deus responde na lata, né? Dizendo que não vai ser o Eliezer, mas sim aquele que será gerado por você. Isso. A promessa fica super pessoal, biológica mesmo. Muito direta. E para reforçar ainda mais essa ideia da descendência incontável. Aí vem a cena das estrelas. Deus leva ele para fora, conta as estrelas se puder. Um recurso visual muito, muito forte. Depois de já ter falado do pó da terra antes, né? A Gênesis 13. Exato. Para mostrar o poder criador mesmo, para algo que parecia humanamente impossível. E aí a gente chega no versículo 6, que é, uau, marcante. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso é muito forte. É o centro de tudo, diria. É a primeira vez que esse verbo, aman, em hebraico, que é crer, confiar, firme, da raiz de amém, aparece junto com essa ideia de justiça atribuída, creditada. Atribuída, quer dizer não conquistada por ele. Exatamente. Deus declara ele justo não pelas ações dele, mas pela confiança na promessa divina mesmo. Mesmo com tudo contra, né? A idade avançada, a Sara estéril. Essa passagem é fundamental para Paulo, lá em Romanos 4, Gálatas 3 e para a Reforma Protestante. Justiça como um dom, então, recebida pela fé. Perfeito. Um status que ele recebe pela fé, na promessa. Mas a conversa não para aí. Deus reafirma a promessa da terra logo em seguida no versículo 7. E o Abraão pede um sinal de novo. Como eu vou saber que vou herdar essa terra? Ele busca uma confirmação mais palpável, talvez. Ele busca essa segurança, né? E Deus responde com um ritual. Bem específico. Bem solene. Com animais, né? Isso, uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos de 3 anos. E aves também, rolinha e pombinho. Animais cerimonialmente limpos, aqueles usados em sacrifício. E o Abraão obedece direitinho, né? Corta os bichos maiores no meio, arruma as partes uma de frente para outra e fica lá o dia todo esperando. E até espantando as aves de rapina. Aquela espera. Um teste de paciência, de perseverança. E aí, quando anoitece, vem aquele sono profundo, um pavor, uma escuridão densa. A atmosfera fica bem pesada. Tem muito simbolismo aí, né? As aves podem ser os inimigos, as ameaças à promessa. O sono profundo é típico para receber revelação divina. As trevas, ou pavor, talvez já apontando para o sofrimento futuro dos descendentes no Egito. É verdade. E é nesse estado que Deus revela o futuro. 400 anos de peregrinação, escravidão, aflição em terra estrangeira, no Egito, mas depois sairiam de lá com muitas riquezas. Sim. E fala que o próprio Abraão morreria em paz
antes disso tudo acontecer. E tem uma explicação para a demora em tomar posse da terra. Tem. Deus diz, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Isso é muito interessante. Mostra a paciência de Deus, mas também a justiça dele, que aguarda o momento certo para agir, tanto para cumprir a promessa quanto para executar juízo nos povos de Canaã. Entendi. E o ponto alto do ritual? Vem então um fogareiro soltando fumaça e uma tocha de fogo que representam Deus ali, certo? A presença divina, exatamente. Símbolos teofânicos. Passando por entre as metades dos animais. O que significa isso exatamente? Qual era o sentido disso? Olha, esse ato de cortar uma aliança, como se diz em hebraico, era um costume antigo, bem sério. Quem passava entre as partes dos animais estava basicamente dizendo que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar este pacto. Era uma automaldição, um juramento solene. A gente vê algo parecido em Jeremias 34, em Tratados Assírios. Nossa, que intenso! Muito. Mas o detalhe crucial, assim, o que é extraordinário aqui, é que só Deus passa. O fogareiro e a tocha passam, Abraão não. Ele fica assistindo. Espera aí. Então, Deus está assumindo toda a responsabilidade pelo cumprimento dessa aliança. Sozinho. Exatamente. É uma aliança, pode-se dizer, unilateral nesse ponto fundamental. Deus garante o cumprimento baseado unicamente na sua própria fidelidade, na sua palavra. Ele se coloca sob a maldição caso a aliança falhe, por assim dizer. Que coisa impressionante! Totalmente. A segurança do pacto repousa inteiramente em Deus, não na capacidade humana de cumpri-lo. É um compromisso incondicional da parte de Deus. Uau! Aí nesse dia, a aliança é formalizada, Deus promete a terra de novo, dá as fronteiras, lista os povos que moravam lá e usa o verbo no passado, dei, como se já fosse um fato consumado. Mostrando a certeza do cumprimento. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou, nós vimos essa tensão em Abraão entre a fé e a dúvida, né? Vimos como surge essa ideia tão importante da justificação pela fé e, nossa, essa cerimônia da aliança tão intensa e cheia de significado. Vimos como Deus respondeu às inseguranças de Abraão, não só com palavras, mas com esse ato de se comprometer de forma radical, né? Mostrando que a base de tudo é a fidelidade dele que se sobrepõe à nossa fragilidade humana. E fica aquela reflexão final para a gente pensar, né? Se Deus se ligou a Abraão desse jeito tão extremo, passando sozinho ali entre os pedaços, assumindo a bronca toda do pacto, mesmo sabendo das falhas que viriam, da longa espera necessária. O que isso diz para a gente hoje sobre a natureza, sobre a segurança, sobre a profundidade do compromisso de Deus com quem confia nele, apesar das nossas próprias incertezas e das demoras que a gente enfrenta?